Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana. Obrigada por estarem aí. Vamos já arrancar com estas 5 perguntinhas de resposta rápida que eu adoro e que me dão sempre um mote para a entrevista toda. Uma página de Instagram, Rita. não sei se é muito boa no Instagram, mas que espreito todos os dias. Uma página de Instagram que espreito todos os dias. Espreito algumas de viagens, é verdade. Sim. Gosta? Gosto imenso. Então está no sítio certo. Estou no sítio certo, espreito algumas agências, não espreito muito moda, é verdade. Espreito o quê? Espreito o que dá acesso a podcasts, que é uma das minhas distrações maiores. Ah, é? E bom, mas tenho muito que aprender no Instagram, muitíssimo que aprender, mas vamos lá chegar. Um cheiro da sua infância. Livros. Então, de onde é que eram? Onde é que estavam? Na biblioteca, no escritório do meu pai, que era onde se passavam as coisas solenes. Na minha infância, tudo era decidido quando havia casos graves para decidir e para ralhar e para tudo encaminhar. Era tudo corrido para o para escritório. E lembro-me das estantes pesadas de mogno, de milhares de livros encadernados, de um piano ao fundo, um jardim à direita. E quando éramos chamadas a esse espaço, alguma coisa não ia correr bem. Como, por exemplo, a minha mudança de curso era suposto eu ir para a medicina, porque tinha nascido no mesmo dia do meu avô médico, que era um vulto na altura, que salvava milhares de pessoas de tuberculose e trouxe a BCG para cá. E então, como nasci nesse dia, a minha avó decretou, como as fadas da Bela Adormecida, que eu tinha que ser médica. Sendo que via uma gota de sangue e desmaiava, não ia ser fácil e as notas da matemática não eram brilhantes, nem a biologia, nem a física, e era óbvio que tinha mais tendência para letras, como o meu pai, jornalista, escritor, e lá fui chamada ao escritório com o ar solene. Podes mudar para letras, eu falo com a avó, está resolvido. Então, mas essa correu bem, essa conversa. Sim, mas foi dura. Mas foi dura, porque tive que voltar para trás 3 anos, não é? Na minha vida, porque já estava no 12º e tive que voltar outra vez para o 10º e fazer toda uma área, para o 6º ano do liceu, fazer toda uma área de letras. Que naquela altura era mais difícil, não é? Sim, fiz tudo no ano, mas foi eu nunca entraria em medicina porque não tinha notas para entrar, de qualquer maneira, por isso perdi 2 anos Mas ganhou? E fiz. Perdeu. Isso agora vamos ver. Estar no sítio errado é que não. Mas tive uma avó zangada até ao fim da vida. A sério? Acho que ela nunca mais foi a avó que eu adorava, foi um rude golpe. No fundo eram 16 netos, a coisa que ela mais ambicionava era ter um filho médico que, enfim, não exerceu propriamente a carreira. E depois uma neta médica ou um neto médico, e até hoje já lá vão 7 gerações, vai começar agora a 7ª. Não há mais nenhum médico? Nunca houve um médico, mais. Portanto, o cheiro a livros é um cheiro que ainda hoje me traz a infância. E acompanha até agora, não é? Até agora. Livros. Para onde é que vai quando precisa de respirar fundo, de se inspirar para um livro, Sim. de tomar uma decisão? O que é que faz? Vou no inverno para a minha casa do Algarve, numa aldeia quase deserta, sobretudo nessa época, onde estou o máximo que eu consegui foi 2 semanas sem ver um único ser humano. Sozinha, completamente? Completamente sozinha. Nem sequer carro trouxe, de comboio. Por isso não há ninguém ali, é outro mundo. E faz por prazer, não é um castigo. Não, é o que eu mais gosto de me perguntar. Quero ir ao Japão, ou quero ir para o Algarve 15 dias escrever, ou para o Algarve 15 dias escrever. E ele ficou 2 semanas sozinha sem... Fico regularmente 2, 1, 10 dias, conforme é preciso, porque entra-se num ritmo completamente diferente. A pessoa deita cedo, acorda cedo, não há nenhuma distração, não há nenhuma missa para ir, de alguém que morra, de alguém que nasça, de alguém que faça anos, não há nenhuma distração, não há uma ida ao cinema, mas não também há há a nossa cabeça, não é? Que também deve ser uma gestão. A nossa cabeça é uma multidão. Não estamos muito habituados a estar
tanto tempo sozinhos, não é? Sim, mas eu não estou sozinha e não estou, porque estou com as personagens do livro. Portanto, digamos que são aqueles dois mundos, não é? Paralelos, da minha cabeça e aquele que está no computador e com quem eu tenho que lidar aqueles 15 dias sozinha. E é um monte de pessoas, como se fossem marionetas, em que nós determinamos tudo o que vai acontecer, como é que vão reagir a esta conversa, que sentimentos vão ter, que tristezas, que angústias, que melancolias, que alegrias. E isso é fazer de Deus, não é? É manipular. Isso é quase é o narrador da história, não é? É o narrador, tudo se passa, é como numa peça de teatro. Eu vou decidir o que é que vai acontecer àquela gente toda. Isso é fascinante, por isso, no fundo, nunca estou sozinha. Além da minha cabeça, ainda tenho a cabeça das personagens. Todos, para gerir. Um dia para onde não queria voltar? Um dia para onde eu não queria voltar. Um dia exato? No dia em que morreu o meu namorado, marido, companheiro, que foi uma morte absolutamente brutal e não quero lá voltar mesmo. É mesmo muito triste. Sim, vamos passar à frente. À frente, então. à frente, coisas positivas hoje. Palavra preferida? Jardim. Então? É estranho, não é? De onde é que vai? Não, é bonito, por acaso é lindo. É porque é uma palavra que tem uma sonoridade muito bonita. Não é? Jardim, gosto de dizer. Depois eu moro na rua do Jardim à Estrela. Agora toda a gente ficou a saber onde é que moro. Não digo o número. Está bem. Depois, sempre vivi em jardins. Sempre, assim, isto é um bocado exagero, mas digamos que quando era pequenina tinha uma casa com um jardim à volta, que eu achava que era o jardim maior do mundo, porque aquilo era... Para uma pessoa pequenina era um jardim gigante, cheio de recantos, de cedros, de pinheiros, para onde podíamos subir. Até tinha cavalos ao fundo do jardim, ainda me lembro, ter cavalariças e cavalos. Tudo aquilo era um encanto sempre para mim, estar ao ar livre e tudo isso. Depois, procurei sempre casas com, nem que fosse 1 metro quadrado de jardim, talvez para me lembrar, não sei, das tais coisas das recordações. E é sempre uma palavra que está em tudo, das minhas passwords. Ai, não pode dizer isso, agora temos que cortar. Não, porque eu não digo só, não é só jardim, algo mais, por aí não vão. Mas é uma palavra que eu gosto particularmente. É bonita e é nova aqui na caravana. É nova, né? É, ninguém tinha dito. Eu gosto. Que bom, ainda bem. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade Nova de Lisboa, foi professora de português e de inglês, criou a sua primeira escola de inglês para os mais novos e trabalhou como copywriter em publicidade. Isso mesmo. Eu também estive aí. Também estive aí. Sim. Que é um desafio. É um desafio. E não se está muito tempo, não é? É uma profissão que eu acho curta, passa não é? Logo. Passa muito, porque não dá para aguentar muito. Porque as pessoas mais novas têm logo outra dinâmica e outra cabeça, não é? É verdade. Portanto, nós já ficamos ultrapassadas no nosso pensamento. E é cansativo, é uma coisa que cansa muito e a pessoa acaba por querer mudar, não é? É mesmo intenso. É muito intenso, não é? Verdade. Copywriter é quem escreve, no fundo é quem faz a parte de texto e não sei o quê dos anúncios. Isso. Mas também está ali a dar a ideia. Sim. As ideias. No fundo, na publicidade há uma dupla, não é? Do designer e o do texto. E o do texto. O copy é o do texto. Isso, então vamos tendo uma ideia em conjunto para um determinado produto. Exatamente. Faz de conta, para vender canecas de água, o que é que podemos... Sim, como é que a ideia... Como é que podemos trabalhar a ideia. É agir essa parte da dupla, mas depois fazemos 15 ideias e nenhuma é boa, são só suficientes. Depois vai ao cliente e ele não aprova, volta para trás, muda. Depois acaba sempre na ideia mais básica que toda a gente teve, não é? É muito difícil a publicidade. Passou ainda pelas áreas de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Lisboa, tem mais de 70, isto agora já deve se calhar estar desatualizado, tem mais de 70 títulos editados, entre romances, livros de crónicas, manuais escolares e livros de infanto-juvenis, a maior parte deles no Plano Nacional de Leitura. É presença regular na comunicação social e todos os anos visita escolas do país, não sei se ainda visita. Ui, se visito. A visita? Boa. Para incentivar o gosto pela leitura, que bem precisam, não é? Que bem precisam. Basicamente nós vamos onde nos convidam, as crianças preparam os nossos livros, ou um ou outro, conforme as professoras entendem, sobretudo no primeiro ciclo, e o que nós vamos depois é responder a dúvidas. Eu faço tipo uma stand-up comedy, conto a história toda à minha maneira, os miúdos fartam-se de rir, e no fundo é uma maneira de desmistificar a figura do autor, estar próximo deles e incentivá-los para acabarem, porque eu nunca conto a história até ao fim, paro sempre
na parte importante, interessante. E eles vão ter que, querem saber o fim, vão ter que ler. Pronto, e isto é, não sou só eu, a Alice Vieira, por exemplo, Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada, o António Mota. Já tem essa missão, não é? É uma missão. É uma caravana à volta do país mesmo. Eu acho que, digam-me qual foi a escola onde eu ainda não fui. Acho que até já repeti algumas. Portanto, já estamos a fazer isto há muitos anos e é um trabalho essencial para incentivar a leitura, exatamente, para que as crianças não deixem de ler, que esse é o nosso principal desafio. O seu mais recente livro chama-se História de Portugal de Cor e Salteada. Em conjunto, todos os seus livros venderam já milhares de exemplares na caravana. Maria João Lobo de Carvalho, que tenho imensa curiosidade de a conhecer melhor, porque é amiga da minha tia, não é? Assim e que do seu pai? E do meu pai. E como profissional, claro, que toda a gente conhece, mas sabemos pouco de si. Então, o que é que precisa de saber mais? Então, Faça lá perguntas. Preciso de ir para esse jardim, que foi a sua infância. Vá lá esse jardim que foi a minha infância. Sim. E foi bom esse jardim? Foi. Apesar de... um pai poeta, sim, amigo do seu avô, certo? Quadros, sim. Quadros. Um pai poeta, escritor, jornalista e uma mãe totalmente germânica. Portanto, na cozinha tínhamos as bolachas contadas para o lanche, tudo o que é que podíamos beber, a quantidade de leite que podíamos beber ao lanche, tudo organizado, dia para cortar unhas, dia para lavar a cabeça, tudo como se fosse mas um batalhão, um exército. E éramos só duas. E eram só duas, agora pensei que eram imensas. Éramos os dois irmãos mais velhos do lado do meu pai e nós as duas, mais novas. Sim. Mas pronto, era uma mistura explosiva, porque um pai que pairava noutro mundo, de calma, de paz, tranquilidade. E uma mãe militar. E uma mãe militar. Pronto. E da minha mãe herdei, graças a Deus, a disciplina, o rigor para trabalhar, o método, tudo isso devo à minha mãe, não é? O resto menos. E ao meu pai toda esta, no fundo um era raízes, a minha mãe e eu até era asas, o meu pai, está a ver? Era esta mistura explosiva que eu estou no meio, embora fosse um bocadinho rebelde, não no sentido da rebeldia, mas no sentido da desobediência. A ver, se era uma regra, eu tentava sempre contornar essa regra. Mas, para mim, o facto de ter boas notas era uma segurança. Porque a minha irmã era muito melhor em desportos, era muito mais popular, era uma artista, no sentido que uma ótima bailarina, está a ver? E eu não era bem assim, e, portanto, a maneira de me vingar era ter as melhores notas. Todos, o que às vezes era difícil. E, portanto, a questão de estudar, para mim, era quase um desafio comigo própria. Eu tinha que me superar e ter o aplauso dos meus pais por ser boa aluna. Nesse aspecto aí não transgredia, mas no resto, claro, em tudo que pudesse mais alguma coisa, não é? As horas de chegar a casa, ou poder ler às escondidas, por exemplo. As pessoas, os miúdos, quando eu digo isto nas escolas, não percebem muito bem. Mas o nosso castigo principal para a nossa geração, quando nos portávamos mesmo mal, era estarmos proibidas de ler. Hoje em dia o castigo é vai ler um livro. Exatamente. E então como é que se resolvia este castigo? Tiravam-nos as lâmpadas dos quartos. Portanto, mesa de cabeceira não tinha candeeiro, não tinha lâmpada, para não podermos ler à noite, porque era o castigo. Isso é tipo os telemóveis de hoje em dia, igual, não é? É igual, a sensação. Os adultos retiram sempre o que nós mais gostamos. Sim. Neste caso, ler. Pronto. Ler, mas com parentes, atenção. Ler numa determinada elite, porque os livros não chegavam a toda a gente. As minhas amigas da aldeia da Guarda nunca tinham visto um livro, só na escola, e quando a caravana da Gulbenkian e a biblioteca itinerante, a caravana, está a ver? Sim, eu acho que isso teve a ver com o meu avô. Teve a ver com o seu avô, foi o meu claro. Avô que fez essas... Claro, portanto, com a biblioteca da Gulbenkian chegava às aldeias para as pessoas terem livros. Nós, o meu meninas, avô não, o meu bisavô. O seu bisavô Ferro, sim. Nós, elite privilegiada da cidade, filha de um escritor, obviamente tínhamos todos os livros que quiséssemos à mão, não é? Por isso, o castigo principal, se portava-se mal na escola, porque era muito faladora, porque descobria passagens secretas onde não devia, etc. O castigo era sempre um. Desatarrachavam-se as lâmpadas e não podíamos ler. Isto parece estranho, mas não, isto prova que os livros é o mais divertido brinquedo. Sim, mais valioso.
naquela altura. Líamos 10 vezes os mesmos livros, fazíamos teatros dos livros, era todo um assunto, era todo um assunto à volta dos livros, que é difícil de explicar hoje em dia com tantos entretens, mas na altura em que havia uma televisão em casa a preto e branco e para os adultos. Sim, nem tinha desenhos animados no início. Para aí o Pantufa, assim, nem me Sim, de vez em quando. Mas... Porque a televisão estava num sítio que não era óbvio. Portanto, não estava de e não se podia chegar como os meus filhos hoje em dia chegam, ligam a televisão e ficam... Não, isso não existia. A televisão era para os adultos. Exato. Tinha que haver autorização para se ligar à televisão, não é? Sim, claro, e de vez em quando passava o Trinital Cowboy Insolente, ou Os Pequenos Vagabundos, ou A Guerra da África, que não tinha graça nenhuma, mas nós íamos ver o desfile dos soldados. Miúdas, não é? Temos que ver o Festival da Canção? Sim, o Festival da Canção e da Miss Portugal eram absolutamente incontornáveis. Sim. Mas lá está, à noite já tínhamos que ser mais velhas. Pois. Portanto, não era assunto. Isto para explicar que tudo o que era divertido estava nos livros, não é? E nas nossas ideias através dos livros que podíamos copiar na vida real. O que é que fez essa mistura em si de uma mãe mais militar e um pai mais romântico, não sei se posso dizer assim. Sim, romântico, total romântico, poeta, sereno. Porque nós, é exatamente o oposto da ideia que nós temos, não é? Que o pai é que é mais coisa e a mãe... Não, o nosso hoje pai em dia era já tão... não é nada assim, porque personalidade é personalidade, não é? Mas normalmente os pais uma geração era muito mais exigentes e rigorosos e austeros, e a mãe é que era mais... Não, eu não sei o que é ter uma mãe meiga ou tranquila ou próxima, não faço ideia. Eu estava sempre com medo, não é? O que é que ia acontecer hoje? O que é que eu tinha feito de errado? Era mais assim. O nosso pai era absolutamente extraordinário na imaginação e era convincente. Então, Rita, eu acho que até casar acredita na lebre da Páscoa. Está a ver? Sim. E o Pai Natal foi para aí até aos 15 anos. Não, estou a exagerar, mas era tão convincente nas coisas que contava quando era pequena dos sanatórios na Suíça e de um rato que o vinha visitar todas as manhãs e comia queijo a mais e que havia gnomos naquele pinhal não sei aonde. A série era tão convincente na imaginação, puxava tanto por isso em todos nós, que nós adorávamos, era um grande contador de histórias, não é? Era uma pessoa muito tranquila, mas fazia bem o contraste entre a mãe militar, e por isso acho que nós todos... E se calhar ela também se tornou mais ainda, porque tinha esse lado, não é? Às tantas... Minha mãe? Sim. Sim, porque sabia que o nosso pai compensava, claro, balançava a coisa, não é? Sim. Por isso eu acho que são mesmo uma mistura dos dois, porque eu e a minha irmã, a organização, o rigor, o método, tudo isso... Vem dela. Mas ainda bem que tivemos, porque facilita muito a vida da pessoa ser organizada. E principalmente para um escritor. Facilita-me imenso, a sério. Nunca falho um prazo, tenho essa disciplina muito incorporada. E do meu pai, eu acho que o gosto por ler, a imaginação, acho que é a maior trunfo que ele me passou foi a imaginação mesmo, porque de tudo a pessoa constrói uma história. Eu lembro-me de estar na praia, passarem pessoas à nossa frente e do meu pai contar a história de vida de cada um do que passava. Que ele trabalha nas finanças de Setúbal e tem uma mulher e um gato, o gato chama-se Pantufa, mas como se conhecesse toda a vida, e depois pedia-nos para nós continuarmos as histórias. Portanto, isso foi mesmo... Era um livro ao vivo. Era totalmente, é verdade. É verdade, era mesmo um livro ao vivo e tenho pena não ter escrito mais as histórias dele, porque de facto era... Não sei como é que eu nunca escrevi histórias para a infância, sério. Se calhar, e já escreveu algum livro dedicado a ele? Sim, claro. Se bem que ele nunca viu nenhum livro meu escrito, porque morreu antes do primeiro. E lembro-me, em particular, de uma história... Quantos anos tinha? Eu? Foi em 2000, tinha 39, 38... Ele já tinha morrido há uns anos. Mas lembro, por exemplo, uma coisa gira, Rita. Lembro-me da Natália Correia ter ido filmar o programa Mátria à Quinta da Alorna, que é da nossa família agora, e do meu pai ter dito que dos 4 filhos só podia ir eu ao almoço com a Natália Correia. Pronto, eu não percebi porquê. E lá fui. Mas com uma condição, não podia fazer perguntas. Tinha que estar quieta, calada, a ouvir.
E quando aquilo acabou, o almoço, eu fiquei maravilhada com os gestos de Natal, a maneira dela falar, a boquilha, tudo aquilo era outro mundo. E depois ela foi filmar no exterior o programa sobre a Marquesa da Lorna. E lembro-me, no fim do dia, eu ter dito ao meu pai, um dia, quando eu for escritora, vou escrever a história da Marquesa da Lorna. E o meu pai me ter passado um raspanete, antigamente dizia-se uma descompostura, porque eu não podia ter essa veleidade, uma vez que não era boa aluna à história, tinha que ler muito mais, que não podia fazer essa afronta, que ia estragar a figura da Marquesa, enquanto não estudasse história a sério. E eu fiquei com esta na cabeça, e muitos anos depois escrevi o livro sobre a Marquesa da Lorna, e Rita tinha a mão a tremer, tipo, como se o meu pai estivesse a espreitar por trás do meu ombro e a ralhar-me em cada palavra que eu escrevia. Com medo, demorei 4 anos a escrever aquele livro, a achar o julgamento divino, ainda bem meu pai, a inversão, qualquer coisa, zangar-se comigo porque eu estou a fazer aqui um erro qualquer. Demorei muito, muito tempo e pronto, e agora para o ano irá ser uma série na televisão. Que... Então, afinal, o seu pai está lá a dizer-lhe que se calhar está a ajudar. Não sei se estudei a matéria. E assim começou o meu medo, sempre do julgamento, não é? E de fazer coisas erradas. Isso também vem de uma mãe austera, não é? Desse medo com que vivia, é normal depois trazer-se isso para a nossa personalidade, não é? Tenho um bocadinho de medo de falhar e estou sempre a evitar... a evitar cair, ou seja, estudo para não me estampar, para ninguém apanhar falso. Para não me apanharem falso. Faço erros, ok, mas tento minimizar exatamente como era na escola, para ser boa aluna. E continua, ainda não se rendeu depois de tantos livros, depois de tanta prova dada, ainda não confia? Não confio nada em mim, tenho que fazer a prova dos 9 e a prova da contraprova e a prova até... A quem é que dá os seus livros para ler antes de publicar? Eu não gosto muito de dar os livros para ler antes de publicar, a não ser à minha editora, porque acho que é um frete para as outras pessoas lerem um livro que ainda não está publicado. Por exemplo, a tia Rita, às vezes lê partes e peço opinião sobre como é que eu vou resolver isto em termos narrativos, isso posso pedir. Mas depois, isto dos escritores é complexo, porque assim, nós somos todos amigos uns dos outros e sabemos o trabalho que dá a ler um original para um colega, não é? E estamos todos nós a receber, eu não digo que é centenas, é dezenas de pedidos de novos escritores para lermos originais. Se nós formos queremos ajudar as pessoas a começar, mas formos ajudar a todos, não temos tempo para trabalhar nós. Não escrevem. Certo? Por isso, dar a uma pessoa a ler... Mas podia haver uma amiga, Sim, mas eu tenho uma editora fora da minha editora, que faz esse trabalho para mim e que é excelente porque me está sempre a ralhar. No sentido... Escolheu alguém para lhe ralhar. Exatamente, que é ótimo porque me risca capítulos inteiros e manda-me fazer de novo. Isso é a melhor ajuda que se pode ter, não é? Pronto, essa é uma pessoa com quem eu confio 100% todos os meus livros desde o primeiro. Mas é a única que eu... Depois os outros peço conselhos pontuais, mas não obrigo a ler o calhamaço. Eu preciso ver que os meus livros têm 700 folhas, não é? 600, 400. À parte este que agora é mais pequenino. Mas... E como é que se abandona uma ideia? Como é que um capítulo inteiro... dizem, risquei o capítulo. Eu, por exemplo, eu sou muito agarrada às minhas ideias, não é? Conte-me tudo, não me esconda nada. Não, é verdade, sou muito agarrada às minhas ideias e custa-me recomeçar uma coisa que já fiz e que estava na minha cabeça. Isso deve ser muito difícil, porque no fundo mata-se um bocadinho da história. Mas está na história, quando eles cortam, quando a editora corta um capítulo, não é que a ideia, não é para eu me livrar da ideia, só para eu reescrever e contar melhor. Não é? Não me livres das ideias. E isso não lhe custa? Não, eu acho que é sempre para melhorar, estou sempre pronta, não custa nada para aperfeiçor. É um ato de muita humildade, não é? Porque... Sim, mas quem sou eu, então? É preciso crescer muito ainda, espero ter muitos anos de vida para melhorar a minha escrita, acho que estou no suficiente mais. Ainda posso chegar ao bom pequeno, ao bom mais, ao muito bom, tenho muito que trabalhar. Eu acho que já chegou, mas pronto, vai ser difícil de dizer, não é? Acreditar nisso. Não acredito de todo, acho que é sempre preciso melhor, é juntar técnica, juntar conhecimento e imaginação, não é? E muito Algarve. E muito Algarve. E muito isolamento.
E muito silêncio, muito espaço. E nesse tempo que está isolada e fechada e sozinha, deve sentir muitas coisas, não é? Deve ter ali mais as das personagens, não é? Aquilo não se distingue já. Eu lembro-me só de uma história gira, e já estava em Lisboa, quando estava a escrever o livro da Marquesa da Lorna, que alguém me telefonou a dizer daqui a 10 minutos estamos à tua espera para almoçar. E eu dizia, não, porque a Alcipe, que é o petit nom da Marquesa da Lorna, está agora aqui a chegar de carruagem, eu tenho que só esperar que ela chegue para depois já posso ir. E lembro-me do outro lado do telefone, a ver um silêncio. Pronto, agora é que perdeu a cabeça. Mas estamos tão no local e no tempo, como eu costumo dizer, para escrever um romance histórico, passado noutra época completamente diferente da nossa, não dá para estar no presente a olhar para o passado. Isso é o maior erro que se pode fazer. Temos que estar no passado e escrever a partir do passado. E isso demora 1 a 2 anos. Só para estar no passado, ou seja, ler tudo o que há dessa época, desde a forma como a pessoa se veste, como anda, como isso se desloca. Isso é tipo no seu trabalho, não é? Demora tempo a entrar nessa época, que já tive em várias épocas diferentes. Isto é que é a parte maravilhosa da questão, é que vai sendo para a Idade Média, depois para o século XX. No fundo, aquela do regresso ao passado, já lá esteve. Já, completamente, conheço todos os detalhes. E ao princípio a pessoa cai mais em batotas. Por exemplo, estou aqui a dizer, aqui a nossa caravana tem um pé direito de, até baixinha, não é? Portanto, tem um pé direito de 1,5 m. E se eu escrevo isto num livro, não há metros na altura, há outras medidas, as coisas não é 1,5 m. Tem que ter. Ainda ontem vi um filme que era passada antiga. Foi o último episódio do The Crown. Da última temporada? Da última temporada, que aparece uma Vespa das novas. O meu marido disse, esta Vespa não existia. Estas não existiam, os carros não existiam, as carruagens. É tudo diferente e nós temos que lá estar para perceber, como se fôssemos um invisível, um elemento invisível a espiar aquilo tudo, as casas, as maneiras como as pessoas se relacionam, como falam, os gestos, é tudo diferente. Aliás, Rita, se nós agora aqui na nossa caravana nos vestirmos ao século XIX, nós, sem querer, começamos a movimentar-nos como elas faziam. Sim. Não é? Por isso, nestas festas temáticas, que já todas fomos, digo eu, não é? Se for mesmo, por exemplo, dos anos 60, vamos sentir ali um bocado... Sentimos, é estranho, mas... Sexo, drogas e rock and roll. Isso, e fomos mais para trás, movimentamos assim, pegamos na saia assado e movimentamos devagar e mexemos a cabeça. Tudo isto tem a ver com um transporte para a época. Por isso é que eu uso nos meus livros uma linguagem dessa época. Não sou capaz de estar no século XVIII a escrever como falamos agora. É mais fácil para o leitor ler uma linguagem corriqueira do dia-a-dia, mas não nos transporta tanto. O facto de usarmos a linguagem antiga ajuda o leitor a entrar naquele ambiente do passado. Digo eu. Mas por isso é que é fascinante este regresso ao passado. É mesmo fascinante. Quando saiu daquele escritório e com a decisão que ia mudar de curso, sentiu o quê? Alívio? Senti medo da minha avó. Que eu adorava a minha avó, era uma segunda mãe para mim, não é? E estava a sentir, não é? E estava a sentir que a coisa ia mudar. Eu ia todos os dias de bicicleta pelo jardim a visitar a minha avó, todos os dias, que morava na parte de baixo do jardim, numa casa no meio de uma floresta. Por isso eu ia todos os dias depois de trabalho de casa. Ela levou mesmo aquilo a peito, não foi? Ela levou mesmo a peito. Eu fiquei com muito medo de desiludir a minha avó, que eu adorava, e só consegui fazer essas pazes quando escrevi um livro chamado O Bisavô, e em que conto toda a história, não é a história da medicina, mas é todo o percurso dos médicos todos da família, desde a estaca zero, desde que houve o primeiro. E aí senti um bocadinho que talvez lá na eternidade ela me tenha perdoado. Mas de facto eu não seria uma boa médica, tenho a certeza absoluta que não seria uma boa médica. Se bem que o meu pai me convencesse que há muitos médicos escritores, Lobo Antunes, Fernando Namora, Miguel Mas são Torga. médicos à mesma, não é? Pois, mas eu podia ser as duas coisas, dizia-me ele. Pois, mas falta a parte do ter que exercer. A parte do ter que ver sangue, não é? Sim, exato, não dá. Não dá, estamos esclarecidos. Pronto, e saiu com esse medo
mas... Sei com esse medo, mas depois fiz o curso com uma perna nas costas, é verdade. E gostei imenso, e aprendi muito, e tive professores ótimos, amigas para a vida. Fui dar aulas de português logo, que eu gostava, depois fiz a minha escola. Foi todo um processo como professora que eu acho que fica aqui os meus parabéns aos professores todos deste país, porque só eu sei o que é difícil. E sobretudo nesta altura, não é? É muito difícil ser professor, e os professores são os heróis nacionais, e eu estou sempre a dizê-lo nas minhas redes sociais, porque ao fim de 3 ou 4 anos de ensino público, eu tive de desistir e fazer a minha própria escola. Tal era a dificuldade que eu tinha de estar perante uma turma de 30 crianças, adolescentes, não é? E ter que deixar todos os meus problemas lá fora e ter que fazer uma entrega completa àqueles miúdos, naquelas condições, em bairros muito desfavorecidos. É um desafio constante e diário. Por isso os professores do nosso país têm que ser acarinhados, porque é muitíssimo difícil ser professor hoje em dia. Se bem que eu adorasse, mas era tão difícil o desafio que... É um desgaste. É um desgaste total diário, até eu fazer a minha própria escola com turmas com 6 miúdos, é bastante diferente para ensinar inglês desde pequeninos, e continuar sempre a estar com crianças, que eu gosto bastante. Também passei pelas guias, pelos escoteiros. A minha filha é guia, já foram as duas. A Associação das Guias de Portugal, eu era a chefe da 13ª E uma vez guia, para sempre guia, não é? Guia. É o que se diz. Uma vez guia, para sempre guia. Eu estou sempre a falar isso em todos os cantinhos onde eu possa. E é uma escola única para a vida. Portanto, toda a minha carreira, entre aspas, é em frente de crianças, seja a escrever para crianças, seja nas guias, seja na minha própria escola, na passagem pelo ensino público. É um mundo que eu não deixo, não é? Apesar de eu escrever muitos livros para adultos, eu acho que eu própria, na minha natureza, sou uma escritora infantil-juvenil. A sério? Tenho a certeza. Porque eu sei que é a minha respiração, certo? Baseado na imaginação e tudo isso. Tudo o resto... Os livros para adultos e estes que estamos aqui a falar, os romances históricos, é um desafio comigo mesma para provar que sou capaz e que as pessoas gostam da maneira como eu escrevo, e para eu aprender também, porque é uma forma de me obrigar a estudar. Está a ver? Sim. A disciplina que isto tudo implica. E depois, para me distrair, faço um livro para crianças. Sim, aquela essência que está ali é a natureza. Sim. E o outro é trabalho. Tudo o que está para trás e que quer provar e que quer mostrar. E quer também aprender, porque isto também é uma coisa egoísta, não é? Eu gosto tanto de história de Portugal que há partes que eu não sei muito bem e tenho curiosidade de aprender, portanto vou buscar o que é mais difícil, não é? Se houver um caminho fácil, um caminho difícil, de certeza que eu vou pelo difícil, não tenho uma dúvida. Quanto mais difícil for, melhor, maior é o desafio. Depois, nesse período todo, também houve amores, não é? Amores e desamores. Amores e desamores. Como eu costumo dizer... 3 casamentos e um enterro. Sim. Mas pronto, claro que há sempre não vivemos sem isso, não é? Seja este amor, o amor aos filhos, ou agora à minha neta, ou o amor homem e mulher, que é indispensável para a nossa vida, não é? Agora já estou reformada nesse aspecto também. Já passamos Nunca se sabe. Sabe. Agora a tranquilidade da pessoa poder aproveitar a sobremesa da vida, já passei os 60. Há outros desafios, há outras coisas. Eu acho que a história de amor homem e mulher, acho que já está arrumada numa gaveta, acho que já não vai acontecer mais. Ai, não acho nada, toda gira. Se fosse só isso que contamos, não. Não, é muito querida. E lê à sua neta, como é que é como avó? Posso dizer bem de mim própria? Pode. Sou uma avó extraordinaríssima. Tão bom. Não, eu vou dizer, minha filha é mãe solteira e por isso precisa muito de apoio e trabalha imenso. Então, ela chama-se Charlotte, nasceu na América, tem 2 anos e meio, e eu sou a pessoa que ela mais adora a seguir à mãe. Por isso ela está a maior parte do tempo comigo. Vive cá? Vive, do outro lado da rua. Ai, que bom. E por isso está todo o tempo comigo. E vou levar à escola, vou buscar da escola, vou para o jardim. Lá está o jardim outra vez, volto para casa e conto histórias. Como é que é a parte de contar histórias? Todos os dias antes de dormir, ir buscar um livro, e não é propriamente narrar, mas é contar à minha maneira, com as minhas estupidezes, com a minha imaginação, e fazê-la descobrir. Ainda é muito pequenina, não é? Ainda agora começou a falar. Sim. Mas sim, ela está com muita atenção a ouvir as histórias. E o capuchinho vermelho é agora a eleita, por isso... É todo um desafio que nós, como mães, não temos tempo, porque eu não me lembro já dos meus filhos deste tamanho.
Eu ia perguntar que tipo de mãe tinha sido, se tinha sido uma mãe austera, se tinha sido uma mãe... Eles eram muito independentes, eu trabalhava imenso nessa altura e era muito programas culturais constantes, tudo que era teatro, tudo que era cinemas, tudo que era museus, viagens, fazíamos tudo e com uma organização bastante férrea, digamos, mas muito independentes, iam para a escola sozinhos com 6 anos, isso era mesmo muito, muito independentes, eram os dois muito pegadinhos, têm 11 meses de diferença e por isso aquilo não foi fácil na altura. Agora, como avó é muito diferente, porque estamos muito atentas ao desenvolvimento, todos os dias ela fala um bocadinho mais, agora tive 15 dias fora, quando voltei achei uma diferença total, e vermos as características, todas as avós sabem isto, é outra coisa. Outra paz. É outra paz, porque não é 100% nossa e podemos ter a alegria de os ver chegar e a alegria de os ver partir. Sim, e porque já, exato. E a alegria dormir fora, dormem noutra casa. E dormem noutra casa. Sim. E ao mesmo tempo usufruir disto tudo e do colo e dos abraços e dos beijinhos e da alegria de verem a avó e de saberem o nosso nome e de virem correr para os nossos braços. É maravilhoso, é mesmo. Eu achei que nunca ia ser avó na vida, por isso para mim foi uma benção mesmo. Os avós dão coisas que os pais... Tudo o que os pais não deixam. E os pais estão naquele modo de fazer, não é? Temos que como fazer, eu era, dinheiro, modo de fazer, e agora é o modo de gozar. Sim. Não é? É de aproveitar ao máximo e estarmos atentos a cada um e às personalidades, é muito giro. É engraçado. Para quem ainda não é avô ou avó, vão ver, é quase tão bom ou melhor do que os filhos. E também, um escritor também deve sentir uma grande evolução ao longo dos anos, não é? Porque enquanto escritor? Enquanto escritor. Sei lá, eu às vezes penso, tipo, se que olhar fosse ler o que está para trás, não é? Quando eu leio o que está para trás, há um penso, julgamento como é que enorme, não é? isto? Pois, deve acontecer sempre isso, não é? Mas que naquela altura... Tipo, o primeiro livro, eu se pudesse, queimava o primeiro livro, foi um mau começo, nunca devia ter começado daquela forma. Mas quem diz? A Maria João. Pois, diga a Maria João e diz muita gente, o primeiro livro, chamado Tirada do Avesso, não é um bom livro. Mas trouxe-a até aqui, portanto alguma coisa de bom teve, não é? Senão não uma sei... capacidade de julgar o que é mau. É um péssimo livro, e correspondeu a uma época, não é? Pronto, foi o que foi, e serviu para eu olhar para trás e dizer, não quero fazer mais isto. E era quê? Era tipo só mulher, mais feminino, um livro? Chamava-se Virada do Avesso, tinha um prefácio da tia Rita. Eu acho que me lembro e tudo, E tinha uma frase que não se pode dizer escabrosa na contracapa, e que essa frase escabrosa fazia todas as mulheres que iam às livrarias cair para o chão a rir. Sim, não podemos dizer, né? Não, porque tem um palavrão. Não faz mal, mas isto é a caravana, podemos dizer tudo. Então vamos aqui as duas sozinhas. Dizia, era uma frase tirada, descontextualizada, mas que de facto o público feminino revia-se nessa frase, que era, os homens são todos uns cabrões. Sim. E os editores fizeram um imã para o frigorífico, distribuíam com o livro. Portanto, eu durante anos vivi com aquilo até o meu filho mais velho dizer que era melhor tirar já chega. Bom, mas era correspondeu àquele período de literatura mais leve, e eu depressa percebi com o andar da caravana que não era aquilo que eu queria fazer, preferi fazer literatura infantil, que era a minha respiração natural, e depois começar a fazer romances históricos e a crescer. E a fazer outras coisas mais difíceis e não... Dá a ver, serviu para alguma coisa. Serviu para saber o que é que eu não queria fazer mais. Isso também é muito importante, não é? É verdade. Mas claro que é um estigma. Mas que foi um sucesso. Mas o que é um sucesso? Talentos e tiragens não são a mesma coisa, como diz a tia Rita. Sim. Não é? Tiragem, é verdade, nunca vendi tanto como vendi daquele livro. Mas é o meu pior livro. Sim, mas acho que se calhar para a época, não é? Para a altura, é o que as mulheres queriam. As mulheres queriam ouvir que os homens eram todos uns cabrões. É verdade, eu acho que se calhar ainda continuam a querer ouvir muitas delas. Mas não são todos, calma. Não são todos, nem pensar. Não, nem pensar. Digamos que a maior parte não é. Exato. São os anjos, só para nos aturarem. Mas é verdade. Temos de tudo. Mas então aí percebeu, não é por aqui? Não é por aqui que eu quero ir, quero
quero Como é tirar-me para fora que chegou de pé. primeiro às crianças? Porque já tinha experimentado alguma coisa de escrever. Sim, Tinha às escolas escrito, também, não? sim, tinha escrito uns contos que não sei deles, onde é que eles estarão, numa mudança de casa. Não sabia onde é que eles estavam e resolvi começar a fazer uma coleção, depois outra, depois ir a muitas escolas, os miúdos gostarem e de facto, até me custa estar a dizer isto, parece que me estou a gabar, mas não estou, mas é a minha respiração mesmo, é mesmo fácil para mim, é mesmo... É como se eu, tal e qual como estávamos a dizer que era transportada para o passado, é como se eu fosse transportada para a cabeça de um miúdo de 6 anos. Sim. E contar a história a partir de um miúdo de 6 anos. Ou de 7, ou de 8, ou de 10, ou de 12. Sim. E por isso, digamos que é... No fundo é uma zona de conforto e depois tem é uma zona de conforto mesmo, é ter para fora de pé depois. E depois a seguir é que sai da zona de conforto para os romances históricos. Isso, tenho que fazer um contraste. Eu cheguei a escrever numa altura louca um romance histórico durante a semana e ao fim de semana um livro infantil. Tipo, ia lá respirar ao fim de semana? Ia lá respirar, ar puro, voltar para o trabalho. Sim. E pronto, ir para a Biblioteca Nacional, por exemplo, é das coisas, dos dias que eu mais gosto e é aqueles dias, Ritinha, em que eu digo que bom que é pagar impostos. Mas é mesmo, porque entra-se naquele mundo, chega-se à Biblioteca Nacional, um silêncio, pede-se os livros que se quer. Quando chegamos ao nosso lugar, já estão lá os livros todos direitinhos para nós consultarmos. Ninguém fala, está tudo com... Sim. Como é que está a frequência das bibliotecas, da Biblioteca Nacional, por exemplo? Então, eu lembro de ir lá em pequenina e amar. Quem é que não gosta? Então, académicos, muitos e estão muitos miúdos. Muita gente? Sim, mas é uma sala gigantesca. Sim. Uma sala gigantesca. Só se ouvem os aviões, não há um pio. Um pio. E miúdos, alunos universitários a estudar, e académicos e muitos investigadores e tudo isso, e depois virem microfilmes, os jornais antigos, que transporta-nos sempre para o passado. E depois o facto de há sempre um mistério que se desvenda. Não há nenhum dia em que nós vamos para a Biblioteca Nacional e que saímos de lá de mãos a abanar. Há sempre uma pista que a gente descobre, qualquer coisa escondida que estávamos à procura e não sabíamos aonde, e de repente aquele livro exato naquela folha vai-nos desvendar o mistério e de repente há um gancho para o nosso livro que nós descobrimos naquele dia e saímos dali super contentes, de alma cheia. Não há descrição que eu gosto de estar na Biblioteca Nacional. De ter o cartãozinho e aquilo ser o meu orgulho. Ter o cartão, não é? De poder ir à Biblioteca Nacional. É uma sorte, é verdade. E mesmo para as pessoas que nos estão a ouvir, mesmo nas terras mais pequeninas, há sempre a Biblioteca Municipal, onde as pessoas que... Sim. Obviamente o livro não é um objeto muito barato, não é? Sabemos que nem toda a gente pode comprar livros, mas todas as pessoas podem ir à Biblioteca Municipal da terra onde vivem, ler o que quiserem. E podem também dar os seus livros que já não usam. E podem dar os livros que já não usam, não é? podem passar, há 1000 histórias, portanto o facto de as pessoas não lerem com a desculpa, entre aspas, que o livro é caro, é um facto, mas vão à biblioteca. Como é que chega lá, vai lá porque está a trabalhar num livro? Ou vai lá... Por exemplo, agora estou a trabalhar num livro sobre o Estoril. Sim. Aí é a primeira vez que eu estou a dizer, meu Deus. Olha, já me descaí. Fica... Sobre o Fausto Figueiredo, que foi quem fez o Estoril. E, a Avenida Fausto Figueiredo era... E muito mais. Era onde o meu pai vivia. Está a ver? E eram os dois Faustos que existiam na altura, o Fausto Figueiredo e o Fausto Lobo de Carvalho, meu avô, e dizem as pessoas a brincar que agora já não há mais Faustos neste país, que já morreram. Não, há o meu sobrinho também é Fausto. Sim, mas é um nome muito incomum. E é o nome da Beira Alta, de onde eram precisamente os dois. E pronto, agora tenho uma lista infindável, 6 folhas A4, de referências bibliográficas, que eu vou ler na Biblioteca Nacional. Claro, chega não vou lá, comprar aqueles livros todos. Peço num okay. computador, quando me sentar estão lá os livros todos. E tenho para um mês à vontade. E depois disso tudo é que depois de ler, perceber como esse agora então está a entrar nos 2 anos de... Estou a entrar nos 2 anos, pesquisa. Tem que ser menos este ano. Mas de ler, perceber e estar lá e perceber como é que era aquela pessoa, como era a personalidade, como eram as relações familiares, porque há muita história factual, não é? Sobre o Estoril e o princípio do Estoril, do Hotel Palácio, do Casino, da linha de caminhos de ferro, tudo isso, e há muito pouco sobre o homem. Como é que ele era? Quais eram os... Porquê é que ele não vem aqui há
à caravana, não é? Era tão mais fácil expor-se. Já cá não está, portanto é a memória dos filhos, dos netos, do que se conta na família, não é? Porque tem que chegar a uma personalidade, senão não consigo escrever sobre ela. Sim. Isso é a parte mais difícil e é o maior desafio. E quando vai assim, fala mesmo com as famílias? Tenho que falar com todos os que eu puder, netos, bisnetos, já não há filhos, e amigos, e pessoas que se cruzaram de uma forma ou de outra, e tentar fazer o seu puzzle. Tenho que fazer um puzzle, exatamente. Construir um puzzle de 1000 páginas, de 1000 peças. Porque um neto já ouviu a história da história da história, não é? Já exatamente, e depois quais é que são as reais, quais é que são as construídas. Sim, quais é que são só... Como é que ele era? A memória, achar que era memória, mas não, já era só passado por outra pessoa. Isso, que é sempre a disposta a pessoa. Não é? E então, como é que nós vamos chegar a isso? Vamos lá ver o que é que eu sou capaz. Eu tenho sempre medo de achar que, como já estou mais velha e se calhar já tenho menos faculdades... Não tem nada. Não sei, se calhar o meu cérebro já não está com a elasticidade que tinha, não tenho a memória que tinha. Como é que eu vou conseguir fazer este desafio? Será que estou à altura? Será que ainda consigo escrever? Será que ainda consigo pensar? Isto é sempre isso é a sua dúvida constante, não é? Sim, ainda bem sempre que existe, porque senão constante. espalhava-me, não é? Era mais fácil espalhar-me, assim tenho a consciência das minhas fragilidades. Sobretudo a memória, não é? Sim. A memória é difícil. Sim, mas não é a sua memória, é a memória dos outros, por isso... É a memória dos outros. Só a tem que agarrar. É, e perceber onde é que está a verdade, se é que há verdade. No fundo é um bocadinho uma investigadora, não é? Isso é que é a parte fascinante, é sermos sempre investigadores, isso é a caça ao tesouro, está a ver? Tudo se liga com a literatura infantil, estamos sempre à procura de uma pista que leva ao tesouro, que encontre a ilha deserta, onde é que está, no fundo do mar, estamos sempre à procura de um tesouro, é isso mesmo, e por isso é uma investigação até conseguirmos. Sim, está a ver. E depois entra a sua parte, ou é sempre fiel ao que ouviu? Ou poderá haver algum romance? Uma coisa é fazer uma biografia, já fiz também. Sim. Outra coisa é um romance histórico, uma biografia romanceada. Aí temos um bocadinho de margem para a ficção. Sim. Olha, o meu marido, este companheiro que morreu agora, há 2 anos e meio, ele era historiador económico e eu ficcionista, não é? Ou vamos lá ver, uma historiadora entre aspas. E tínhamos discussões absolutamente épicas sobre a fronteira entre a história e a ficção. Por exemplo, se eu disser que o Fausto Figueiredo foi pescar, uma coisa completamente, estou a fazer uma fantasia agora, foi pescar ao guincho, se estivesse aqui, o meu historiador diria, foi pescar ao guincho. Então, e como é que ele foi até ao guincho? Então, foi de quê? De burro? De cavalo? Então, mas a que horas é que ele tinha que sair de casa para ir pescar ao guincho? Mas como é que pesca no guincho aquele mar? Não é muito fácil. Mas que peixe é que puseste a pescar no guincho? Achas que alguém pescava? E tudo isto é uma dúvida constante. E essa dúvida é que nós temos que pôr a nós mesmos. Porque estamos a trabalhar com o verosímil, não é? Não estivemos lá para ver, embora nos aproximemos. Mas temos que seguir as pistas dos historiadores e trabalhar com cenários possíveis, não é? Sim. E isso é que é bom termos essa noção, que é os pés na terra, antes da ficção. E aí podemos contar. Seu marido ajudava nisso? Sobretudo a questionar tudo. Sim. A virar tudo do avesso mesmo. Não havia uma coisa que eu escrevesse em que ele aprovasse 100%, porque havia sempre qualquer questão que não era bem assim na altura. Sim. E isso faz... Só o facto de me pôr a pensar já é um trabalho de casa, não é? E a partir daí eu estou sempre a pensar em cada linha se é possível. E depois isto obriga a um trabalho extra de investigação outra vez. Como é que faz agora sem o seu historiador ali? A pensar que se ele estivesse aqui, o que é que me diria? Faz sempre esse trabalho. Faço sempre este trabalho. Se estivesse aqui, o que é? O que é que isto pode ser? A questionar-me constantemente a cada palavra. No fundo deixou-lhe uma grande lição. Foi, que é nunca, como dizem os ingleses, take it for granted, nunca ter a certeza que estou a fazer o caminho certo, questionar sempre, estudar mais, trabalhar mais, ir ver mais fontes, nunca facilitar. Sim. E nós chegamos à conclusão, ok, estamos a fazer este trabalho, mas é preciso que as pessoas leiam, não é? Sim. E o ponto agora, neste mundo tão rápido de mudança... Mas os livros estão a começar a ficar muito na moda. Mas é um determinado tipo de livros, certo? O mercado livreiro subiu bastante o ano passado,
à conta das booktalkers. Exato. E de uma certa faixa etária, 20 anos, 22. Por causa dos TikToks, não dos é? Que até o tiktokers. TikTok... Isso, mas não é começaram. propriamente os romances históricos, não é? E Eu acho que vai ser. Deus Eu acho que queira. vai ser tudo. Deus queira que os livros, como os LPs, não era? Sim. Os discos. Eu acho que vai haver na moda. um grupo de pessoas que... Um bom grupo de pessoas que quer voltar aos livros e depois espalha-se. É muito engraçado que eu agora vejo mesmo algumas Instagramers que dizem li este livro e não sei o que, e influenciam uma data de gente à volta a ler aquele livro. É muito engraçado. Porque é que a Instagrammer vai pegar naquele livro e não vai pegar noutro? O ponto é nós chegarmos às Instagrammers, não é? Certo. Mas isso eu ajudo. Obrigada. Isso é que é a dificuldade da minha geração, Sim. digo eu, pelo menos do que eu noto, é chegar às redes sociais, chegar às pessoas, porque este trabalho é de tal forma isolado e de tal forma trabalhoso, isto é tantas horas que consome, tantas horas, nós não temos tempo para mais nada. Sim, para outra parte. Se calhar nem gostam, não é? Não, eu gosto de ver, como estava a dizer, gosto de seguir blogs, gosto de seguir... Mas gosto de seguir até porque já foi copy, portanto tem a publicidade um bocadinho também. O que eu faço é quando estou a fazer ginástica, que faço muito pouca, porque detesto, mas é mais uma vez uma obrigação, estou sempre a ouvir um podcast. Pronto, é o que eu chego. Agora, depois... Já há podcast sobre livros. Exato. A Mariana Alvim. Exato, é isso mesmo, vale a pena também. O História, o Resto é História, os do Expresso, a História repete-se, estou constantemente a aprender quando vamos no carro, e eu acho que os podcasts é mesmo o futuro. Sim. Porque, de facto, é uma companhia. Imaginemos uma tarefa chata, como, por exemplo, arrumar a cozinha. E que temos que ter as mãos ocupadas, estou sempre com o podcast ligado. É impossível eu fazer trabalho mecânico doméstico sem um podcast. Estou sempre a ouvir. Mas é a questão da escrita, e sobretudo esta escrita que envolve estudo, tira-nos tempo para muita coisa. Até tira tempo para ler fora da caixa. Sim. Coisas que não têm nada a ver com o que estamos a escrever. E não dá, eu acho que o facto das redes sociais, eu gostava de ter mais presença, eu gostava de fazer uma página boa, a sério, eu sei que era bom para mim, mas eu não consigo ter tempo, não existe tempo disponível no meu dia, não existem horas disponíveis para até para depois tem uma neta, não é? Sociais. A partir das 5 da tarde vai buscar e acabou. Pois, e às vezes fujo, não é? Para outro sítio, outro sítio de calma, para se tiver um trabalho a meio, também não pode ser tudo tempo neta, não é? Claro. É mas porque pronto, é um ofício. Hoje em dia a mulher trabalha até muito tarde, não é? Se calhar a vida toda. Pois, não é? Hoje em dia a mulher trabalha a vida toda, Deus nos dê capacidades, não é? Sim. A mulher e o homem, só que o homem sempre trabalhou, não é? Sim, mas felizmente... Mas a mulher estava mais em casa. Mas felizmente podemos trabalhar, não é? Claro. Porque se eu tivesse nascido no tempo da Marquesa, a Marquesa era uma no panorama da elite portuguesa, não é? Que fazia coisas fora da caixa, não só escrevia, como ensinava a quem não soubesse ler e escrever, como tinha uma agenda política, não é? Era tudo isso. Mas não era. Agora, a maior parte das pessoas, se me pusessem amarrada a uma casa a bordar e a arrumar as gavetas e a dar ordem e a cozinhar ou a fazer... Bem, eu não sei o que é que seria. A costurar o tempo todo e faziam. Um dos livros que eu este ano estava a vir para aqui, estava a pensar no ano de... Estamos em quê? 2023. E 23 publiquei quase 3 livros. 3. Quer dizer, vamos ver se estamos em 24, por acaso nem sei quando é que isto sai. Pronto, publiquei 3 livros neste último ano. E um dos livros, que se chama As Revolucionárias, 12 Mulheres Desobedientes, foi exatamente buscar 12 mulheres que na altura da República tinham uma vida fora de casa. A primeira advogada, a primeira médica, a primeira jornalista, e é muito interessante ver como é que elas tinham já 18 anos. Olha, Fernanda de Castro é um bom exemplo, se bem que não cabia neste parâmetro das idades, que eu tive que escolher 12 que tivessem 17 anos no dia 5 de outubro de 1910, porque senão... Sim. Fernanda de Castro era Fernanda de Castro era a minha bisavó. Bisavó da Rita, e era um espetáculo, não é? As memórias dela. Mas, incrível. Enfim, pessoas como ela, e que tinham uma vida fora de casa e fora da caixa, totalmente, não é?
se eu tivesse vivido naquela altura, seguramente seria uma dessas. Sim. Não me conformava a estar em casa, de certeza. Isto, numa determinada elite. As outras, as mulheres mais pobres, tinham que trabalhar, não tinham outra hipótese. Tinham que trabalhar nas fábricas, nos ofícios, e era uma vida duríssima. Sim. Mas duríssima a nível de 12 a 14 horas por dia de trabalho. Sim. Sem qualquer Sim, quando se diz que a mulher não trabalhava... A mulher não trabalhava, ponto e vírgula. A mulher não trabalhava na elite. Não, e quer dizer, e mesmo em casa elas trabalhavam muito, não é? Mesmo Sim. as que estavam em casa. Mesmo as que trabalhavam em casa, era uma microempresa às vezes. Sim. Mas o grosso da população de Portugal vivia nas fábricas, é uma coisa surreal, nas fábricas, nos campos, nas aldeias. Era absolutamente não... Tinham uma coisa melhor que hoje em dia, que eu acho que hoje em dia não é mais fácil, só porque não temos rede de apoio. Não há... as avós trabalham ou vivem longe, e então... Não é? As mulheres estão muito sozinhas. Estão mais sozinhas no seu percurso, é verdade. Antigamente toda a gente olhava por alguém, não é? Os filhos eram educados por todos, não é? Por todos, por toda a gente. Do prédio. Sim, exato. Era totalmente diferente. É? Mas hoje em dia temos esta geração com filhos pequenos agora, vê-se aflita de outro género, não é? Sim. Mais o trânsito, mais chegar a casa às tantas e ter coisas, banhos, os trabalhos de casa. As citas de estudo. Sim. Tudo isso é outro desafio, é outro desafio. E o que vem aí ainda vai ser com a inteligência artificial e com tudo isto, o que vem aí de mudanças nas escolas, etc. Não vamos falar de coisas negativas a acabar este episódio. Então, até pode ser positivas, não sabemos. Não sabemos, é ponto de interrogação. Exatamente, mas eu acho que pelo menos, por exemplo, agora pegando no que nos contou, tenho a certeza que a sua neta não vai ser médica obrigada. Vai fazer aquilo que ela quiser. E isso é tão bom, não é? Podermos ter chegado aqui à felicidade, não é? É o que te faz feliz. É, o que faz feliz, sim, mas tem que lutar pelo que faz feliz. Claro, não pode ser dado. Mas é muito mais fácil uma pessoa lutar pelo que faz feliz do que pelo que faz ser infeliz, obrigada. Não é? Não, do que faz infeliz. Tem que lutar, vai para a medicina e nem sequer gosta de ver sangue, isso é uma dificuldade. Vai para a medicina e não tem escolha. Sim, exato. Não é? Agora vai ser difícil ser escritora, mas é o que tu gostas de fazer. Isso, e então isso e é tudo bonito, bem. É? Ela tem que lutar por aquilo que quer, e com responsabilidade e com esforço. Mas mudou muito esse, não é? O foco da nossa atenção não é por um canudo, não é o que é que te faz bem. Trabalha, mas é pelo que te vai fazer uma melhor pessoa. Se Deus quiser, vamos caminhar para isso, sim. Sim, eu acho sermos que estamos felizes a caminhar. e estarmos realizados naquilo que fazemos. Porque mesmo hoje em dia, se olharmos à nossa volta, metade das pessoas não gosta daquilo que faz, não é? E é triste. É bom, eu, por exemplo, sou uma privilegiada porque adoro aquilo que eu faço. Eu não imagino fazer outra coisa na vida. É um enorme privilégio, não é? É. Mas eu acho que vai terminando, ainda há muita gente, mas já se fala tanto disto que é uma questão de tempo até as pessoas pensarem, esperem, antes de decidir, não é? Na altura da decisão o que é que me faz feliz? O que é que eu me vejo a fazer? Mas sim, é verdade, mas também vai mudando o que nos faz feliz, não é? Na altura o que faz feliz era dar aulas. Depois percebi que se calhar não tinha toda a vocação. Sim, mas estamos sempre alinhados com o que nos faz bem, no fundo é o nosso GPS, não é? Exatamente. A felicidade é o nosso GPS. Isso é como eu vou aqui, vamos aqui na caravana. Sim, vamos aqui na caravana e vamos para onde nos faz feliz. Paramos à beira do mar. A caravana é isso, não é? Exatamente, é podermos mudar de rumo. Mudar de rumo, mas sempre com vistas bonitas. Nem que seja sobre nós próprios. Exatamente. Eu sou um jardim, sou o nosso jardim. Não é? Já sei que me trouxe uns presentes para eu ver. Trouxe. Então, para me mostrar. Quero o presente antigo? Quero. O objeto antigo. Então, o objeto antigo é o meu primeiro livro, feito em 1968. Uau! Isto é só para ver, porque é o único. Chama-se Histórias de Encantar. O amor do... E fiz com a minha avó e encontrei... O amor do papel que era um papel da Benar dos brinquedos, onde eu colava, escrevia histórias, a minha avó corrigia e depois colava... Aquela avó? Aquela avó. E colava os bonequinhos todos. Ela também tinha aqui alguma coisa das histórias. Sim, sim, mas a minha avó também escrevia muito bem, é verdade. Sim. E então eu lembro-me de, como o meu pai escrevia livros, televisão. Eu também tinha isso, e pus uns bonequinhos, colava e escrevia... E o Bambi. O Bambi, que amor. Era uma vez, vou ler só aqui a primeira. Era uma vez uns casais que viviam na Ilha da Madeira. Eles queriam
casar, mas não sabiam aonde. Pronto. E depois continua toda a história. Devia ser qualquer coisa que eu tinha ouvido falar da Ilha da Madeira, ou não sei, não faço ideia. Eu me lembro ideia. destes bonequinhos, não sei porque é que eu tenho. Estes bonequinhos. Não sei se as minhas tias tinham isto ou assim. Sim, eram os livros que nós gostávamos, mas não sei, ou eram os invólucros dos chocolates, não faço ideia, mas como não sabia fazer desenhos... Qualquer coisa, mas isto aqui veio aqui à minha memória. Quando abre isso, e eram dos furos que saíam, fazíamos furos e saíam chocolates, não era? Sim, talvez. Não era dos furos e depois saíam uns desenhinhos. E então a minha avó dizia, já que eu gostava tanto de escrever, e estamos em 68, portanto eu estava na 4ª classe, hoje no 4º ano, ia escrevendo, lembro-me de ter escrito esquilinho, com C de cão, e esquilinho com U, e da minha avó aí ter corrigido, e lembro-me de ter obrigada a dizer que uma escritora... Tenho que mostrar isto à minha filha, que queria fazer um livro, mas através do meu telemóvel, onde eu trabalho, não é? Sim. Disse, não, filha, faz à mão. À mão. Escrever à mão era uma coisa... E como não sabia, tinha que ter uma capa, porque todos os livros tinham uma capa, então fui buscar um papel de embrulhar presentes da B&R e embrulhei o meu primeiro livro. Esse é o meu primeiro livro. Histórias de Encantar. Chama-se Histórias de Encantar. E no fim diz fim. Fim, está mesmo. Eu também fazia isto, fim. Com 3 flores. Que amor. E depois os outros já são mais recentes, não é? Então. Este é um amor. Este fica para a sua neta, não é? Este fica. A História de Portugal, de Cor e Salteada. Este é o novo. Que é o novo livro. E que, portanto, o que é que isto é, Rita? Isto é uma história toda séria e toda a brincar. Como é que isto é possível? Nós, não sei na sua geração, Rita, mas na minha... Nós éramos obrigadas a decorar os também reis. Não estamos assim tão longe. Mas sim, mas eram os reis com os cognomes, com as datas. Sim, também ainda levei com certo? Isso. Certo? E pior, já não me lembro nada. Mapa de Angola, de Moçambique, com os caminhos de ferro, rios, tudo isso. E na altura eu fiquei a odiar história. Estranho. Daí o meu pai ter dito que eu não podia escrever o livro sobre a Marquesa da Lorde. Agora, já mais velha, comecei a ver quão divertida é a nossa história quando não é contada assim. Ou seja, há um registro irónico e cético e humorístico que podemos tirar da história. E o que eu fiz foi contar a história de Portugal de forma que as pessoas a sigam como um romance de aventuras. Certo? Então isto sem datas. É bom para adolescentes e não sei o que ou não? Sim, mas quer dizer, quem não souber história nenhuma, não sei se percebe as piadas. Sim, pois. Quem souber muita história, mas não sei se aprende muita coisa, mas pelo menos divertem-se. Isto é uma visão humorística e irónica do que é a nossa história, pegando nos episódios mais divertidos, outros mais sumarentos, outros... Desde o princípio dos Iberos na Península Ibérica até ao 25 de novembro. É todo um programa que felizmente as pessoas estão a gostar. Tenho recebido imensas mensagens no Facebook de pessoas divertidas, dizerem que há muito tempo não se riam tanto. É uma visão, pronto, é uma escolha. Mas... E no fundo foi buscar assim uma parte mais infantil? Para uma coisa é sério, mas está com o máximo do rigor possível, ou seja, não há nenhuma batota aí em termos de enredo errado. Está tudo certinho. Certo. O que é como mais divertido. É como se eu agora estivesse aqui a contar. Peso tão grande. Agora vamos contar aqui a história do Marquês de Pombal depois do terremoto, que andou numa carruagem a fazer lives para o Instagram o tempo inteiro e depois de repente vem um senhor da Uber ou da Glovo levar-lhe uma canjinha só à janela do coche, mas ele só queria ter seguidores e a contar o número de seguidores que tinha. Está a imaginar? Toda uma brincadeira. Este episódio é um episódio tristíssimo e macabro, não é? O terremoto. Sim. Mas tirar um bocadinho, contar às pessoas mais agora... leve. Sim, um bocadinho risível, não é? Porque fazer, no fundo, rirmos de nós mesmos. Sim. Daqueles sapatos de fivela e as meias brancas no meio de uma catástrofe, não é? Sim, e os calções. E a cabeleira mais vistosa de sempre. Sei lá, brincar um bocadinho com a história. Foi isso que eu tentei fazer e que é bom para o nosso povo, não é? Que é tão... Às vezes é tão tristonho. Tão tristonho, não é? Também temos tristonho. Que... É verdade. E pronto, e tentei... E este está nos sítios do costume, não é? E de Cor e Salteada, porquê? Porque nós sabíamos
a história de cor e salteada sem sequer pensarmos o que estávamos a dizer, que era um encadear de datas e de reis e de cognomes para trás e para a frente, e ai de que eu não soubesse tudo de cor e salteado, não é? E agora assim se calhar sabemos, mas de uma forma isto é para pensar, mais divertida. Foi pensar na história sem ser de cor e salteado, sem ser com aquela cadência dos reis por dinastias. Embora haja uma ordem cronológica. De decorar, não é? Gozar com o que se passou, porque é que nós somos assim hoje em dia? Tem a ver com o que éramos, não é? Claro. No passado tem qualquer coisa de comum o nosso espírito, e é chegar a essa conclusão através dos tempos. Foi talvez o livro que eu me diverti mais a fazer, porque não tinha a pressão de investigar, está tudo investigado, não é? Só tinha a pressão de ironizar. Sim, transformar. E não sou uma humorista, portanto eu tive de contar a história como eu estou aqui a conversar consigo. Sim, teve que ir buscar outra personagem, não é? Outra Sim, contar como eu sou com as minhas amigas. Ou então teve que ir buscar a sua essência. Exatamente, mais isso. Eu, não Maria João Lopo de Carvalho, mas João Lopo, que é como me chamam. Ou Lopa, como me chama a sua tia, não é? Sim, das amigas, como se fosse beber um café aqui Vou contar aqui, beber um café na caravana e estou a contar agora como é que era o Marquês de Pombal, como é que era o Dom Afonso Henriques. Uma brincadeira. Pronto. E através da brincadeira as pessoas chegarem a coisas sérias. Eu saí, aprendi uma coisa nova hoje, que não fazia ideia. Isto, tananana, primeira vez que mostramos isto. É? Isto hoje é só novidades aqui, vocês aproveitem que isto não é todos os dias. Então conte lá, isto é os 5, então, toda a gente sabe. Quantas leu os 5? Li, sim senhora. Rita, quando era pequena. Li, sim senhora, e a minha filha também já leu. Então, bom, os 5 era a nossa essência, como eu disse, que lia 10 vezes cada livro, não é? E que tentávamos fazer estas aventuras inacreditáveis sem adultos. Não havia adultos na sala, não é? Íamos descobrir Ilhas do Tesouro e lidávamos com contrabandistas do Catulá sem um adulto. Só com um cão, por arma, não é? E uns lanches maravilhosos. E a Enid Blyton morreu em 1968 e faz este ano, 2023, faz 80 anos da coleção dos Famous Five. Bom, e eu lembrei-me, porque à parte esta coleção, há outra coleção da Enid Blyton chamada Gêmeas, conhece? Conheço, e a Sarah Roddy, minha colega de escrita e de editora, continua a história das Gêmeas como se fosse a Enid Blyton, um desdobramento da Enid Blyton. Não fazia ideia destas. Está a ver? E eu resolvi propor-me para continuar os 5. E demorou um ano o processo. Tive que fazer a história, traduzir. E isto vem só para Portugal ou também? Este agora está em Portugal, não, mas já está traduzido em inglês e quem sabe, a casa-mãe não resolve também divulgar em Inglaterra. Basicamente, esta história que se chama O Quadro Desaparecido, trata-se, lembra-se da Zé, dos 5, que era a Maria Rapaz, sim, lembro. Vivia no Casal Era Quirim. sempre a minha preferida. Sempre, a minha também. Então imaginemos que vinha um galerista de Londres ao Casal Quirim, onde moravam os pais da Zé, e onde estavam os 5 a passar as férias de Natal, e que lhe diz ao pai da Zé que existe um quadro do William Turner, um grande pintor de tempestades, de naufrágios da costa britânica, e que era suposto haver ali um quadro de chamada Tempestade, deste pintor, e onde é que estava o quadro? E o pai da Zé diz, olha, lamento, mas não, o quadro não está aqui, não há nenhum quadro, não sei de nenhum quadro. Isto é o mote para os 5 irem à procura do quadro. Já está dado o mote, não é? Está dado o mote, só que isto vai ter muitos twisters, não é? E há sempre uma função, aí o que eu tento passar, para além de um bocadinho de cultura sobre o William Turner e o que era este quadro, um quadro falso e um quadro verdadeiro, é a amizade com pessoas que não são óbvias. Por exemplo, nesta história vai aparecer um colega do David e do Júlio da escola, que eles não ligavam nenhuma porque basicamente era um miúdo que era muito bom aluno, mas que não sabia jogar cricket e não era bom a desporto, portanto eles genovavam, não é? Sim. E faziam até um bocado de troça, para não dizer bullying. Um bocadinho de bullying. E no fundo é ele que vai ajudá-los e que vai resolver o mistério. E se não fosse ele, teriam um triste fim, os 5, não é? E por isso ajuda a perceber... Deu o poder a alguém que não estava aceito. Não fazermos julgamentos rápidos das pessoas que estão na nossa turma, não é? E nos nossos colegas de trabalho também, porque são muito mais do que aquilo que parecem à primeira vista. Em cada um há... E vou continuar, vou fazer mais livros dos 5, e por isso há de haver sempre qualquer coisa que eu acho que é importante e que sai naturalmente. Eu não estava a pensar
haver esta personagem de James na história, mas apareceu. Está a ver. Isto diz-me imenso porque, claro que eu queria escrever um livro como aos 5 quando era pequenina. Todos quisemos. A minha avó tinha um cão que era o Bomba, que era um molde, era enorme, a gigante. avó? Não, a outra avó, a avó Luísa, que ainda está viva. O Bomba é que já não, tinha exatamente a mesma idade que eu e tínhamos uma ligação porque punha-me assim no carrinho na varanda de casa da minha avó e ele metia-se muito pequenino e quem se chegava ao pé de mim ele estava a rosnar para não deixar de chegar ao pé de mim. Oh meu Deus, sim, igualzinho ao mínimo. Com a Zé. Exato, e então eu achei que era ele que me ia ajudar a escrever um livro, só que ele era tão mole que eu, vai Bomba, vai, descobre, e ele nada. Eu ficava parado e sentado. Andava pelo meio da rua com o Bomba, mas nada aconteceu. Lembra-se que este Tim descobria pelo cheiro quem eram os maus e os bons, distinguia, não é? Rosnava e o Bomba nada, tudo fazia. Tipo, esta aqui era a obrigar-me. Só que era fantástico. E o cão era fantástico, mas era muito mole. Mas pronto, é preciso que os miúdos leiam e sim, que... e também já está nas bancas. Já. Pronto, já. Souberam também esta novidade aqui em baixo, Maria João Lobo de Carvalho, a nova... Enid Blyton. A nova Enid Blyton, se eu escrevesse à velocidade que ela escreve, que era absolutamente alucinante, escrevia em 3 meses um livro, em 2 meses um livro dos 5, já era muito bom. Sim. Era uma das nossas heroínas, não é? Enid Blyton. Muito giro. Adorei tê-la cá. Igualmente, as pessoas podem segui-la no seu Instagram, que vai ser melhorado, não é? Vai ser melhorado, sim, eu prometo. Como é que é? Sabe como é que é? Maria João Lobo de Carvalho? Ou M. João Lobo de Carvalho. M. João, porque eu não encontrei logo em M. Maria. João Lobo de Carvalho, e no Facebook também, e vou fazer um esforço. Usa a mesma coisa igual? Usa igual. Pronto. Está tudo ligado. E responde? Acho eu. Isso responde sempre, é a única fase que não falha. Agora, saber a velocidade a que vocês fazem aquilo é absolutamente alucinante. Tenho que ter umas aulas. Quem tem uma cópia dentro dela é fácil, facilmente apanha isso. E bela caravana esta, muito confortável. Obrigada. Vamos continuar a viajar. Boa sorte, Ritinha. Adorei tê-la cá mesmo. Igualmente, muito obrigada. Foi muito bom, espero que os romances históricos ganhem aqui uma proporção gigante em Portugal. É isso, temos que conseguir. E a nossa história, não é? A nossa história. Que é bonita. A nossa história é tudo, é uma história de aventuras, não há outra tão forte e tão entusiasmante. Exato, e temos tão tudo, brutal. Não é? Tudo. Temos tudo. Já se inventou tudo, não há mais nada para inventar. Obrigada. Obrigada, adorei. Beijinhos, boa semana.